Olá, pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos ao canal Espiritamente Falando, um espaço para abordagem de temas relacionados com a doutrina espírita e também de outros assuntos que são importantes para o nosso dia a dia. E hoje eu quero falar com vocês sobre uma prática muito comum no meio espírita, que é o Evangelho no Lar. Com certeza, você já deve ter ouvido falar muito sobre o Evangelho no Lar nas casas espíritas, não é mesmo? Bom, com certeza já ouviu. É uma prática bastante comum e, na minha opinião, muito bacana, porque é um momento de oração onde o objetivo é a família. Daí o nome Evangelho no Lar. E mesmo sendo uma prática bastante simples, existe aí um pequeno roteirinho que nós podemos utilizar, pelo menos no início, para fazermos o Evangelho em nossa casa, tá bom? Basicamente, nós temos uma prece de abertura, onde nós entramos em sintonia com o nosso mentor individual e também com os mentores que cuidam da nossa família. E isto sem falar em tantas outras correntes de espíritos especializados em várias áreas que também participam desse Evangelho e vêm ao nosso encontro, tá bom? Depois da prece de abertura, nós fazemos então uma leitura, de preferência utilizando o Evangelho segundo o Espiritismo, porque ele traz também a explicação dos textos. Agora, se você não tem o Evangelho segundo o Espiritismo, você pode também utilizar, sem problema nenhum, uma Bíblia, que também traz textos muito bonitos e muito instrutivos, tá bem? Depois da leitura, que pode ser feita numa sequência ou também ao acaso, algumas pessoas acham errado, vamos colocar também esse errado entre aspas, não é? Mas acham errado abrir o Evangelho ao acaso e ler uma leitura qualquer. Elas acham que você deve ler numa sequência. Eu, sinceramente, acho que os dois casos são muito válidos, tá bom? Então você vai ficar à vontade para ler na sequência ou ler ao acaso, tá bem? Depois que você fez a leitura do texto, é interessante comentar o assunto. Se você estiver junto dos seus familiares nesse momento, é muito prazeroso, porque cada um faz um comentário e muitas vezes a observação é de um ponto de vista diferente do seu e você acaba pegando um detalhezinho a mais do texto. É importante também que os filhos participem, que eles comentem, que eles tenham a liberdade de também fazer a interpretação do texto e colocar a sua visão com relação a esses temas. Independente se, na vida adulta, eles seguirão o Espiritismo ou não, é muito válido que eles tenham já esse contato e que eles entendam que o espiritual faz parte das nossas vidas. Muito bem, depois que a leitura é comentada, nós fazemos então as chamadas vibrações, onde nós doamos parte da nossa energia em prol de causas mais nobres, pois os espíritos, eles utilizam nossa energia, a nossa força mental, como uma espécie de combustível, para que eles possam também realizar os seus trabalhos de assistência. Nós fazemos então uma vibração pela nossa família, nossos familiares, nossos amigos, nosso local de trabalho, nossa saúde, nosso estado, nosso país, nosso planeta, enfim. É o momento onde nós vamos doar um pouco de nós, tá bom? Também é interessante manter uma jarra com água para que ela seja fluidificada no momento do Evangelho. Assim, os espíritos amigos, eles podem enriquecer esta água com medicamentos, com substâncias saudáveis, que ao ingerirmos, nós também estaremos cuidando da nossa saúde, tá bom? E no final, nós fazemos uma prece de encerramento. Agora, vamos fazer mais uma vez uma recapitulagem, só que eu quero colocar aí uma observação. Durante muitos anos, eu fiz o Evangelho seguindo essa sequência, mas eu fiz o Evangelho como um pedinte. Poxa, a gente vai lá no Evangelho e tem um texto que fala que se você bater na porta, a porta se abrirá. E se você pedir, você receberá. Ótimo, eu concordo. Muitas vezes mesmo a gente pede ajuda, claro. Mas não seria mais interessante nós passarmos a agradecer ao invés de pedir? Deixa eu te explicar, seria mais ou menos assim. Ao invés de eu pedir
Que Deus, que Jesus proteja a minha família, proteja o meu local de trabalho, proteja os meus filhos nos seus caminhos de ida e de volta. Eu posso mudar um pouco a minha postura e agradecer por essa proteção. Percebe que tem uma diferença? Eu agradeço a proteção que Jesus e que o Pai nos dão individualmente, como família, no local de trabalho, enfim. Eu agradeço pela água fluidificada. Eu agradeço pelo auxílio que os Espíritos nos dão na abertura dos nossos campos de trabalho, então fica um pouquinho diferente. E eu, sinceramente, depois que comecei a entender isso melhor, eu comecei também a me sentir muito melhor, porque nós passamos de um estado de pedintes para um estado de gratidão. E, na minha opinião, gente, eu acho que este é o caminho. Nós já temos tudo o que nós precisamos, que é a vida. Deus nos deu a vida. E se nós olharmos em volta, nós já temos tanta estrutura, tanta coisa bacana. Poxa, você tem sua casa, você tem sua família, você tem seus filhos, você tem saúde, então você já tem muita coisa legal. Então vamos agradecer ao invés de só pedir, está bem? Bom, então eu espero que este áudio tenha talvez mostrado a você um outro ponto com relação ao Evangelho no Lar. Pratique o Evangelho no lar com a sua família. Se não for possível estar com todos reunidos, faça você mesmo sozinho. Porque na medida em que o Evangelho começa a ser feito com uma certa frequência, com uma certa disciplina, porque, claro, em alguns momentos fica difícil, chega alguém, você tem que sair para resolver algum problema, e isso acontece. Mas manter uma rotina, isso faz com que os espíritos tragam até o seu lar outros espíritos para ouvir o Evangelho. E quem tem um pouquinho de intuição, um pouquinho dessa característica mediúnica, né, começa a perceber que algumas estruturas são montadas no seu lar, muitas vezes sobrepostas a ele, muitas vezes acima dele, onde nós vemos cadeiras para que esses espíritos cheguem e fiquem acomodados. Nós vemos alguns ambientes onde os espíritos são recebidos, muitas vezes eles passam por um processo de higiene, em outros momentos um processo de tratamento mais aprofundado. Então o Evangelho que nós fazemos em casa não é pouca coisa, ele serve como auxílio para muitos outros espíritos. E se nós vamos relaxando com o Evangelho, nós vamos também percebendo que essas estruturas vão sendo retiradas e eles buscam um outro local. Então, também é uma forma de, além de ajudar a nós mesmos, a nossa família, nós ajudamos também outros espíritos, tá bom? Então é isso, eu agradeço muito a sua atenção. Esse foi mais um vídeo áudio e eu espero você numa próxima oportunidade, tá legal? Valeu, um grande abraço!